Bom dia, bom dia! Que Deus abençoe muito esse dia que começa, essa terça-feira. Dia lindo, dia de estar aqui conectados ao Pai, começar o dia colocando o reino de Deus em primeiro lugar, para depois tudo ser acrescentado no nosso dia, o trabalho, as preocupações. Comece a fazer um exercício, não abra o WhatsApp, não abra nenhuma notícia, não ligue a televisão, não pegue o celular se não for para ver o seu devocional, a palavra de Deus, ler a sua Bíblia, fazer uma oração antes de qualquer preocupação do dia, qualquer afazer do dia. Busque primeiro o reino de Deus. Isso muda o seu dia e muda a sua vida. E começar o dia com uma direção de Deus através da palavra é exatamente o que nós precisamos. Eu tenho certeza que Deus vai ser pontual nesse momento. Nada é por acaso quando se trata de Deus. Não existem coincidências. Isso aqui é exatamente o que Deus montou. Essa cena Ele montou para a gente ouvir o que nós precisamos ouvir. E o devocional de hoje, ele vai falar sobre como discernir a voz de Deus. Como saber se de fato é Deus, se são as vozes da nossa mente, se é a voz do inimigo. Como saber, como discernir? Tenho certeza que esse devocional vai nos edificar e nos ensinar muito. Mas antes de começar, eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui pela primeira vez. Te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho na opção todas para não perder nenhum devocional aqui todos os dias. E se você puder e quiser, curta esse vídeo porque você ajuda ele a alcançar mais pessoas. E Deus se alegra, a palavra chega mais longe e todos nós somos edificados e abençoados. E agora, antes de começar, a nossa frase profética, frase que a gente escreve nos comentários todos os dias, com muita fé. Só escreva se você tem fé. Eu escrevo no meu caderno de oração, escrevo para decretar no mundo espiritual, declarar. Quando a gente visualiza, a gente escreve, a gente visualiza essa profecia, dá mais força. E a profecia do dia diz: Senhor, me ensina a reconhecer a tua voz no meio de tantas outras. Simples, mas importantíssimo. Senhor, me ensina a reconhecer a tua voz em meio a tantas outras. Essa é a chave para a nossa vida com Deus. Discernir a voz de Deus é uma das maiores buscas de quem ama e deseja obedecer ao Senhor. Muitas vezes nos encontramos em meio a decisões importantes, confusos entre seguir o coração, escutar conselhos ou esperar uma direção clara dos céus. Em meio a tantas vozes, pensamentos, emoções e até distrações espirituais, como saber se aquilo que ouvimos é realmente Deus falando? Jesus disse que suas ovelhas conhecem a sua voz. A leitura está lá em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Mas esse reconhecimento não vem da noite para o dia. Assim como um filho reconhece a voz da mãe porque convive com ela diariamente, nós aprendemos a identificar a voz de Deus quando temos uma vida de intimidade com Ele. Não basta frequentar uma igreja ou ler a Bíblia de vez em quando. É necessário um relacionamento constante, sincero e profundo. A palavra de Deus é a base para todo discernimento. Deus jamais vai dizer algo que contradiga o que Ele já deixou registrado. Ele não muda de ideia, Ele não se contradiz, Ele não ajusta a sua vontade aos nossos desejos momentâneos. Por isso, toda voz que ouvimos precisa ser confrontada com a Escritura. Se a direção que você acha que recebeu te leva a ferir princípios da palavra, a andar por atalhos, a se afastar do caráter de Cristo, então não foi Deus quem falou. Além da Bíblia, o Espírito Santo atua como um guia dentro de nós. Ele sussurra, alerta, confirma. Mas é necessário estar com os ouvidos espirituais sensíveis, e isso só acontece com uma vida de santidade.
Não adianta querer ouvir Deus quando você está alimentando o pecado, vivendo em mentira, se afastando da comunhão. Muitas vezes a dificuldade em discernir a voz de Deus está diretamente ligada à vida que estamos escolhendo levar. Existem momentos em que somos nós mesmos tentando nos convencer de que é a vontade de Deus, quando na verdade é apenas o desejo do nosso coração. E o coração, como a Bíblia diz, é enganoso. A alma grita, mas o espírito cochicha. Por isso, muitas vezes é preciso silenciar a alma para ouvir a voz do Senhor. E isso dói. Dói porque às vezes Deus vai dizer não, vai pedir espera, vai nos chamar para um caminho muito estreito, mas que nos leva à vida. Há também momentos em que o inimigo tenta se infiltrar, disfarçando mentiras como se fossem promessas. Foi assim como Eva no Éden. A serpente usou até palavras parecidas com as de Deus, mas torceu o significado, distorceu a verdade. O inimigo sabe se parecer com luz. E é por isso que precisamos conhecer tão bem a luz verdadeira, a ponto de discernir o falso só pelo tom de voz. Discernir a voz de Deus exige vigilância, jejum, oração, renúncia e maturidade. Não é emocionalismo, não é impulso, é paz, é convicção, é temor. Deus pode falar com você através de sonhos, através de pessoas, através de sinais, mas Ele vai confirmar, Ele vai alinhar com a palavra e, principalmente, Ele vai produzir frutos. A voz de Deus não gera confusão, ela gera vida. E se o que você ouviu te levou a se afastar de quem você era em Deus, então não era Ele. Deus não te pede para mentir, manipular, esconder ou se vingar. Ele não autoriza atalhos. Busque conhecer a Deus mais profundamente. Quanto mais íntimo você for dele, mais clara será a voz dele em meio ao ruído do mundo. E lembre-se, obedecer a sua voz muitas vezes vai parecer loucura para o mundo. Mas é melhor parecer louco aos olhos humanos do que surdo aos olhos de Deus. Amém? E para concluir, aqui falou sobre sinais, por exemplo, e às vezes a gente quer sinais, mas a nossa oração é egoísta. Senhor, se for para eu seguir por esse caminho, me dá um sinal, me faz cair um galho da árvore, faz a nuvem se mexer. E não é assim que funciona. Deus pode, às vezes, sim, fazer confirmações com sinais, mas, por vezes, Ele não vai te dar um sinal, aquele sinal que você está pedindo, mas Ele já falou através da palavra dEle, através da Escritura. A palavra de Deus, ela traz um manual para a nossa vida. Tudo que nós, às vezes, estamos pedindo, uma direção, uma clareza de Deus, já está na palavra. E além disso, termômetro, para saber que nós estamos andando em obediência, seguindo a voz de Deus, é a paz. Por mais que o caminho seja difícil, não estou dizendo que vai ser um caminho fácil. Pode ser um caminho difícil porque Deus já disse, Jesus disse que nós sofreríamos aflições. O caminho pode ser difícil, pode ser desafiador, pode ter aflições, mas a paz é o termômetro, mas não é a paz do mundo, é a paz que vem de Deus, que independe das circunstâncias, mas que quando você está em Deus, mesmo que esteja caindo o mundo ao seu redor, mas a paz de Deus, ela excede todo entendimento e ela mostra que você está seguindo a direção certa, que é estar em obediência a Ele. Amém? Que essa palavra tenha servido como um guia para a nossa vida, que ela tenha sido como um bálsamo, que ela tenha nos edificado, ido direto ao nosso coração, mas que ela não passe pelos nossos ouvidos e não penetre no nosso coração, que nós terminemos esse devocional diferentes do que nós começamos, com uma direção diferente.
Amém? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, ó Senhor, eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir no meio da confusão do mundo, no meio das minhas próprias vontades, Pai, no meio de muitas vozes. Eu quero te reconhecer. Eu quero que a tua voz seja clara, Pai, e firme no meu coração. Que eu tenha discernimento espiritual para não ser enganada por mim mesma, pelas circunstâncias ou pelas armadilhas do inimigo. Tira de mim, Pai, toda cegueira espiritual, toda confusão emocional, todo o ruído que me impede de perceber a tua direção. Me guia, Pai, pelos caminhos da verdade, mesmo que esse caminho exija silêncio, renúncia e tempo. Eu não quero fazer escolhas pela alma, Pai, mas pelo teu Espírito. E que a cada dia a minha vida te agrade mais. Eu quero andar em obediência a ti, Pai, segundo o que o Senhor quer para a minha vida. É o que eu te peço e oro em nome do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Sempre que eu orar, repitam comigo essas declarações, para que Deus possa nos ouvir, ouça a nossa oração, mas aquela oração sincera e que pede que a vontade dele seja feita. Amém? Antes de sair desse vídeo, eu quero te encorajar a enviar para alguém que também vai ser edificado e abençoado. Você vai derramar uma bênção na vida dessa pessoa e ela volta ainda maior para a sua. E amanhã, se Deus quiser, nós nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres. Que Deus te abençoe.